elas lícitas ou ilícitas, de uma certa maneira já está familiarizado com o assunto, né? Mesmo que não seja especialista. Mas agora, nós vamos conversar com um psicoterapeuta e autor do livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz, sobre uma outra dependência. Ele chama atenção para a ódio-dependência, pessoas que cultivam a raiva, que cultivam o ódio. Vamos conversar então com Fernando Vieira Filho, psicoterapeuta e autor do livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. Bom dia, Fernando! Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigada pela sua participação. E você defende a tese de que o ódio também é tóxico, né? Ele também contamina o nosso organismo. Exatamente. E o ódio, ele é como se fosse uma droga, porque tem gente que fica fixa nesse pensamento obsessivo de odiar, tá certo? E essas pessoas, viu, elas sofrem muito, porque o ódio é um tóxico mesmo. E a pessoa se submete ao ódio como se fosse submeter à droga. É a mesma forma, tá certo? É aquela pessoa... A gente fala, a gente já ouviu falar, obviamente eu não sou especialista no assunto, leio a respeito, faço as entrevistas aqui no Rádio Sociedade, né? Mas de alguns comportamentos que caracterizam quase uma dependência mesmo, né? A compulsão, por exemplo, compulsão alimentar, compulsão por comprar coisas, pelo consumo. Exato. Mas aqui nesse caso a gente está falando até de uma contaminação mesmo, é uma dependência, Exato. Uma compulsão, mas é uma dependência psicológica, que é esse estado mental da necessidade de estar decepcionado, Isso. raiva do outro que conseguiu. Fala um pouquinho mais. Para explicar isso, eu preciso te falar como que é feito o ódio no ser humano. Como que é feito o ódio, então? O negócio é o seguinte, o ódio, como disse o Freud, no começo do século, a pessoa, para sentir ódio, ela tem que amar. O ódio, o que acontece? Como é que ele se forma no ser humano? A pessoa, quando ela ama e sofre uma decepção, essa decepção, quando acontece, o amor, aquele amor machuca, fica ferido. Então, a esse amor ferido, o pessoal chama de mágoa, mas mágoa é o sinônimo de ódio, tá certo? A palavra mágoa é uma forma que a gente tem de maquiar a palavra ódio, que é uma palavra forte, e por causa das crenças que a gente tem, já crenças antigas, religiosas, as pessoas acham que odiar é pecado, tá certo? Na verdade, tem uma compreensão de que o odiar é mais do que a raiva, né? Seria Exato. Ao quadrado, ao cubo, e aqui você está trazendo pra gente que é o ressentimento. Exatamente. O ressentimento, a mágoa, o amor ferido, isso é ódio, tá certo? É por isso que a gente fala que a pessoa, quando ela tem ódio, é porque ela ama. Então, o processo do perdão, que seria, no caso, assim, a forma que a pessoa tinha de buscar a cura para esse mal, não é? É a pessoa fazer o quê? Ela tirar a importância que existe na vida dela daquele objeto que ela tem ódio, daquele objeto que ela se magoou, aquela pessoa que ela se decepcionou. É jogar aquela pessoa que, vamos dizer assim, que ofendeu ela, na desimportância da vida dela. Entendeu? Pois é. E aí, a gente fazendo esse paralelo com a intoxicação, né? Isso. Quem tem esse sentimento acaba se prejudicando muito mais do que quem é alvo desse sentimento. Exatamente, claro. A pessoa que odeia é a que mais sofre. Tá entendendo? Por quê? Porque o ódio, isso aí já está provado pelos neurocientistas, os estudos que têm sido feitos. Inclusive o nosso Freud, ele já falava isso desde a década de 30, a questão do ódio, que o ódio ele faz com que a pessoa, de forma inconsciente, ela se sinta culpada. E essa culpa leva a um remorso. E o remorso, como a gente sabe, de forma absolutamente inconsciente, ele vai levar a pessoa a um estado de autopunição. E nessa autopunição, geralmente, a pessoa vai desenvolver doenças, tá certo? Tipo doenças autoimunes, tá? Depressão, pode desenvolver também um câncer, tá certo? Que é uma forma que a pessoa tem de chamar a atenção do objeto que a ofendeu. Pois é, mas aí ela chama atenção... De uma forma negativa,
Tá? Eu, por exemplo, no meu livro... Né? E eu não estou falando isso, quando eu faço essas perguntas, eu não estou aqui defendendo que prejudique a outra pessoa, não. Né? Mas é só para que fique muito claro que é um sentimento que é ruim. E é pior ainda para quem sente. Exatamente. Né? Isso aí você está coberta de razão. A pessoa, quando ela odeia... Não dá para despejar esse ódio em cima da outra pessoa e achar que isso vai resolver também, porque muitas vezes isso é transformado em forma de violência. Exato. Aí, no caso, é vingança. Tá certo? A pessoa, quando ela parte para vingança, aí naturalmente ela está se comprometendo com ela mesma cada vez mais. E com a justiça também. Porque não resolve. Porque quando tem uma pessoa que nos prejudica, o que a gente tem que fazer é o seguinte: é entender que aquela pessoa é um ser humano, assim como nós também. Então, igual tinha um professor que dizia o seguinte: do ser humano você só espera duas coisas: coice e alfinetada. O que vier de bom é lucro. Agradeça ao Pai. Você está entendendo? É um pouco radical. É radical, mas se você for ver, as pessoas que mais nos decepcionam são justamente as pessoas que nós mais amamos. São aquelas pessoas que estão ali no nosso convívio. Geralmente, muitas vezes, na nossa constelação familiar. Pois é, mas quando a gente fala, a gente até agora está conversando, e você, que é autor do livro que trata dessa questão, né? Certo. Que trabalha com isso, psicoterapia. Certo. Até agora a gente está falando do lado ruim, dos riscos, das consequências dessa ódio-dependência. Mas, como infelizmente a gente não tem todo o tempo que precisa para aprofundar o assunto, eu queria inverter o lado. E agora o que faz para tratar? Tratamento. Dependência, já que esse é um problema que pode trazer, como você disse aqui, consequências físicas, além das psicológicas. Como é que uma pessoa que percebe que tem essa dependência de sentir a mágoa, de estar ressentido, de estar se vitimizando, como é que ela se trata? O primeiro processo, primeiro a pessoa tem que querer se tratar, porque se a pessoa não quiser, nada é feito. E no processo, por exemplo, do tratamento, a primeira coisa é a gente conscientizar a pessoa daquela mágoa, daquele ódio que ela está sentindo, né, e que está travando a vida dela. A partir desse momento, o tratamento que a gente utiliza é exatamente aquele que foi preconizado há mais de 2000 anos pelo próprio Cristo. É perdoar. Não tem outra solução. Tá certo? E para a gente perdoar, aí existem técnicas para isso. Tá? E no meu livro eu mostro essas técnicas de uma forma muito simples e fácil, para que a pessoa possa trabalhar o perdão, que é um processo. Ok. Quero agradecer, então, muitíssimo a sua participação aqui. A gente conversou com o psicoterapeuta Fernando Vieira Filho, que é autor do livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. A gente conversou aqui sobre a ódio-dependência, pessoas que se sentem apegadas ao ressentimento e à mágoa. Um bom dia para você, Fernando, um bom trabalho. Um bom dia, muito obrigado e um abraço a todos os seus ouvintes.